Você já sentiu aquela queimação subir pelo peito logo após comer, ou uma dor persistente na boca do estômago que rouba seu sono e sua paz? Se você vive à base de antiácidos e sente que sua digestão é uma bomba relógio, eu preciso te dar um alerta. Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete e que impede de fato a cicatrização do estômago. Saiba que não é normal viver com azia. Você não precisa aceitar isso como parte da sua rotina. Nos próximos minutos aqui, eu vou te mostrar como reforçar a sua barreira de proteção gástrica e desligar o gatilho da inflamação de forma cientificamente comprovada. Bom, para compreendermos como reverter esse quadro, precisamos olhar para o que acontece lá dentro de você. O nosso estômago é um órgão extremamente fascinante, projetado para trabalhar com um ambiente extremamente ácido, necessário para a digestão das proteínas e para a eliminação de bactérias ruins que ingerimos com a comida, né? Isso é normal. O ácido clorídrico, que é esse líquido potente, ele é fundamental, mas ele só não agride o próprio estômago porque possuímos uma mucosa protetora, uma espécie de barreira de muco rica em bicarbonato que reveste toda a parede interna do estômago. Imagine essa mucosa como uma pintura especial aí que protege o casco de um navio, por exemplo, contra a corrosão do sal, né, da água do mar. Se a pintura descasca, o metal ele começa a sofrer, né? A gastrite acontece justamente quando há um desequilíbrio entre essa acidez e a integridade dessa proteção. Quando a mucosa inflama, quando quantidade, né, de ácido gerador, quando de fato está inflamada, qualquer quantidade de ácido termina gerando dor, né? Já no refluxo, o problema reside aí, muitas vezes na falha de uma válvula chamada esfíncter esofágico inferior. Pense nela como uma tampa aí que deveria se fechar após a passagem do alimento, mas que por diversos motivos aí permanece frouxa, permitindo que o conteúdo ácido suba para o esôfago, né? É um tecido que não tem a mesma proteção que o estômago e por isso sofre lesões e causa a sensação de queimação. Bom, o tratamento tradicional, baseado quase exclusivamente em inibidores de bomba de prótons, né, foca em reduzir a produção de ácido. Embora isso seja útil em fases agudas para permitir que a ferida cicatrize, o uso prolongado e isolado pode criar uma dependência muito perigosa. Sem o ácido, né, na medida correta, a digestão ela fica lenta, a absorção de nutrientes vitais, como a própria vitamina B12, o ferro e o magnésio, fica também comprometida. E o ambiente gástrico se torna suscetível ao crescimento de bactérias indesejadas. Por isso, o verdadeiro segredo para eliminar esses sintomas de forma sustentável não é apenas calar o estômago, mas sim restaurar um microambiente digestivo, reforçando a barreira de muco, otimizando a motilidade, que é o movimento, né, rítmico aí de empurrar a comida para baixo, isso é a motilidade, e equilibrando também o sistema nervoso, que controla aí tudo isso. Bom, iniciaremos agora um protocolo de 7 dias aqui, uma dica de 7 dias em fases bem estratégicas. Nos primeiros 2 dias, o foco total é controle inflamatório inicial. Imagine que o seu estômago está como uma pele queimada de sol. Você não quer colocar nada áspero ou irritante sobre ele, né? Você já deve ter passado por isso com a queimadura solar e ficou muito tempo na praia e depois até a roupa que você coloca chega a incomodar. Então, por isso, a estratégia alimentar terapêutica começa com a redução drástica de irritantes químicos e físicos.
Alimentos muito quentes, cafeína em excesso, condimentos picantes e alimentos ultraprocessados devem ser pausados. De preferência, pare tudo isso. Menos o café, né? Em excesso você diminui. Bom, é fundamental focar em alimentos de consistência mais branda, que facilitem o esvaziamento gástrico. A mastigação aqui desempenha um papel crucial. Cada garfada deve ser transformada em uma pasta quase líquida antes de ser engolida. Isso reduz o esforço mecânico do estômago e garante que as enzimas salivares, que são substâncias aí que começam a quebrar o alimento na boca, já iniciem aí o trabalho poupando a sua mucosa inflamada, tá bom? Bom, mas antes de falar dos outros dias, né, de protocolo, se você gosta de conteúdos assim sobre saúde, se você está cuidando de sua saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, tá bom? Deixe seu like também, isso vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e vai me ajudar bastante também, além de ajudar as outras pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram, tá bom? Bom, entre o terceiro e o quinto dia, entramos na fase de proteção e regeneração. Aqui o objetivo é fornecer os tijolos aí para que as células da parede do estômago se reconstruam. É nesse momento que a organização do ritmo digestivo se torna vital. O intervalo entre as refeições deve ser respeitado para permitir que o complexo migratório motor realize uma espécie de faxina automática no trato digestivo. Além disso, a sua postura corporal após comer influencia diretamente também o refluxo. Nunca se deite imediatamente após uma refeição. Mantenha-se na vertical por pelo menos 2 horas aí de preferência, né? E se você sofre com refluxo noturno, elevar um pouco a cabeceira da cama em cerca de uns 15 centímetros pode mudar completamente a sua manhã, impedindo mecanicamente que o ácido retorne durante o sono enquanto você descansa. Prosseguindo para a fase final, entre o sexto e o sétimo dia, focamos na estabilização funcional. É aqui que olhamos para o chamado eixo cérebro-intestino, uma conexão direta entre sua mente e sua digestão. O sistema nervoso autônomo controla a secreção ácida e os movimentos também do estômago através do nervo vago. Quando estamos sob estresse crônico, o corpo entra em estado de luta ou fuga, desviando o sangue do sistema digestivo e prejudicando a renovação da mucosa. Por isso, técnicas simples de regulação emocional, como 5 minutos aí de respiração profunda e lenta antes das refeições, podem aumentar o tônus vagal, que é como se fosse aí o sinal de prontidão do sistema digestivo, preparando o estômago para receber o alimento de forma eficiente. O suporte nutricional correto também é um aliado poderoso nesta fase. Nutrientes como zinco, carnosina e o aminoácido aí, glutamina também têm sido amplamente estudados aí por sua capacidade de auxiliar na integridade das junções celulares da mucosa gástrica, funcionando aí como uma cola que veda as paredes do estômago, tá bom? Além disso, o uso de fitocompostos validados como extrato de alcaçuz deglicirrizinado, tá? Pode formar uma camada protetora adicional como se fosse um curativo líquido natural. É importante notar, vou esclarecer bastante aqui, vou enfatizar, né, que este extrato é deglicirrizinado. Pode procurar aí no Google, tá bom? Para você ver qual é. Para que não traga aí o efeito colateral de elevar a pressão arterial, sendo assim seguro para a maioria das pessoas, tá bom? Um erro crítico que impede também a cicatrização e que muitos cometem sem perceber é a ingestão de grandes volumes de líquido durante as refeições. Isso dilui as enzimas e o ácido necessário
além de dilatar o estômago, o que força a tampa, lembra da tampa do esfíncter do esôfago para cima e facilita o refluxo. A recomendação é que a ingestão de líquidos ocorra preferencialmente 30 minutos antes ou 1 hora depois aí de comer. Outro ponto de autossabotagem que é bom mencionar é o uso inadequado de estimulantes no final do dia, né? Que relaxam aí a válvula gástrica e garantem uma noite de desconforto. Bom, ao final desses 7 dias, os indicadores objetivos de melhora clínica começam a aparecer de forma clara. Você vai notar aí uma redução significativa na frequência e na intensidade daquela queimação, um sono mais reparador e uma sensação de leveza após comer. No entanto, todavia, entretanto, é fundamental manter a vigilância, tá? Embora tratamentos naturais e ajustes de estilo de vida sejam complementares e extremamente eficazes, eles não substituem a investigação médica especializada. Fique atento aí aos chamados sinais de alarme, como perda de peso sem motivo aparente, dificuldade persistente para engolir ou anemia. A endoscopia continua sendo o padrão ouro aí, ou seja, o exame mais confiável para monitorar a saúde do seu estômago e deve ser realizada sempre que indicada pelo seu médico. Não tenha medo. Se ele indicou, faça, tá bom? A recuperação sustentável da gastrite e do refluxo depende da sua consistência e do carinho com que você trata o seu processo digestivo. A mucosa gástrica tem uma capacidade regenerativa impressionante, trocando suas células superficialmente aí a cada poucos dias. Mas para que essa renovação ocorra de forma plena, o ambiente precisa estar favorável. Este protocolo de 7 dias é o início de uma nova jornada, uma mudança na forma como você enxerga a saúde. O estômago é a porta de entrada para a nutrição de todas as outras células do seu organismo. Cuidar dele é literalmente cuidar da base da sua vida e da sua longevidade. Espero que essas informações tragam o alívio e a transformação que você merece, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual desses passos você vai começar a aplicar hoje mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.